Olá, o programa VIP de hoje está começando e aqui no estúdio eu recebo o médico mastologista, Dr. Marcelo Mendes. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. E a gente vai falar, né, sobre saúde, saúde da mulher, saúde das mamas, a relação com o Covid, sobre cirurgia. Gente, antes da entrevista, eu fiquei mais de hora conversando com o Dr. Marcelo, tirando um monte de dúvida que eu vou contar para vocês ao longo do nosso bate-papo. Dr. Marcelo, esse tempo de Covid, em que a gente se afastou um pouco, né, desse convívio, para as mulheres, foi impactante no sentido do diagnóstico? Porque a gente sabe que o câncer de mama, o diagnóstico precoce, ele é essencial para a cura. E aí, por conta do Covid, houve um impacto? Sim, Ana, nós tivemos sim um impacto em função da própria pandemia, né? Então, muitas mulheres adiaram, assim como muitos homens, adiaram seus exames de rotina. Então, todos os hospitais que trabalham no setor de oncologia, eles notaram sim que uma quantidade muito grande de pacientes deixaram de fazer diagnóstico. Mas esses casos, esses pacientes estão aí ainda. Então, em função do... O número do diagnóstico diminuiu, mas não que isso reflete a realidade. Exatamente. Então, a mesma quantidade de pacientes deixaram de simplesmente fazer o diagnóstico, em função do receio de fazer uma consulta médica, em função de adiar os exames de rotina. Então, é muito importante que as pessoas busquem, com segurança, realizar os seus exames. Ou, no caso, você sinta algo que esteja diferente, não deixe de realizar os seus exames, não deixe de ir a uma consulta de rotina. A consulta de rotina, doutor, a média é quanto tempo? Todo ano, a cada 6 meses, a cada 4 meses? Isso varia de acordo com a idade? Depende da idade, né? Para as mulheres, em relação à mama, a gente aconselha que a partir dos 40 anos, as mulheres façam exames uma vez ao ano, pelo menos, tá? Então, é importante, sim, se a mulher deixou de realizar os exames no ano passado, em função da pandemia, o quanto antes ela renove seus exames. Os consultórios, as clínicas, todas elas também sofreram mudanças e adaptações para receber essas pacientes. Então, sistemas de proteção, a disponibilização de álcool em gel, o agendamento de um número menor de consultas para que tenha menor aglomeração nas recepções. Então, nós também tivemos que nos adaptar. Então, um consultório médico, ele é um ambiente, sim, seguro, para que você agende a sua consulta e faça seus exames de rotina. Porque nós também criamos mudanças no ambiente para dar segurança aos pacientes. Doutor, as causas do câncer de mama? Bom, câncer de mama, infelizmente, a ciência ela ainda não detectou uma causa, né? Mas a evolução do tratamento tem tido ótimos efeitos. Então, é importante as mulheres entenderem que é um problema que nós sabemos como resolver. Cada vez mais o tratamento é mais eficaz. Mas se eu tenho casos de câncer de mama na família, eu preciso ficar mais atenta? Essa é uma questão controversa. É uma área que a medicina, a ciência, ela está começando a entender um pouquinho qual é o peso genético hereditário. Então, isso é uma exceção. É muito importante a gente lembrar que mais de talvez 90% das mulheres que fazem um diagnóstico de câncer de mama não tem nenhum histórico familiar. Nossa, mais de 90%. Sim, então é importante essa informação, porque muitas mulheres deixam de realizar exames porque acham que, se não aconteceu nenhum caso na família dela, ela não precisa se preocupar. E muitas vezes, assim, uma mulher que pensa, nossa, eu sou maratonista, tenho uma vida saudável, pratico atividade física, só como, né, o que é permitido, né, assim, sob o ponto de vista nutricional, isso também não é impeditivo. Também não é impeditivo. Na área de saúde, Ana, é muito importante isso. Então, tanto na área de, quando a gente fala de câncer de mama, não está muito relacionado ao hábito de vida, infelizmente. Então, nós temos pacientes, por exemplo, que praticam esporte, se alimentam super bem e já passaram pelo diagnóstico do câncer de mama. A mesma coisa é relacionada à pandemia da Covid. Não necessariamente um adulto jovem, saudável, praticante de esporte, ele pode sim ter um caso grave. Nós tivemos aí situações onde pacientes jovens, atletas, tiveram que ir para uma UTI em função da Covid. Então, sim, cultivar um hábito saudável de vida é bom para a sua saúde como um todo. Até mesmo para que, se eventualmente você tiver que passar por um tratamento médico, é bem provável que a tua condição física melhor vai te dar um resultado
melhor, uma resistência maior ao tratamento médico, né? Mas não que o fato de você ter uma vida saudável vai impedir que algo aconteça com você. E doutor, pacientes, né, em tratamento, né, de câncer de mama, por exemplo, são mais frágeis em relação ao Covid ou não necessariamente? Alguns estudos procuraram avaliar se o paciente que está principalmente fazendo quimioterapia, se ele poderia ter uma situação de mais risco. É lógico que, por exemplo, a quimioterapia ela pode sim interferir com o sistema imunológico, com a resistência física do organismo. Então, como nós não temos ainda nenhum resultado conclusivo, as pacientes que estão em tratamento, elas redobram um pouquinho a atenção. Mas é o que normalmente muitas pacientes já faziam. Porque não pode parar de fazer, né, doutor? Não pode parar de fazer, exatamente. Então, mesmo em função da pandemia, a paciente vai realizar o tratamento, ela vai realizar a quimioterapia, a própria clínica, né? Então, a Oncolog, ela se adaptou para que essa mulher pudesse ter um ambiente seguro. Oncolog é a clínica Dr. André. Exato. Tá? Então, as clínicas de oncologia também se prepararam para receber esse paciente, para criar um ambiente de segurança para ela, né? Apesar que dentro da oncologia nós lidamos muito bem com isso, porque o paciente que faz quimioterapia, ele já requer alguns cuidados a mais. Muitos já usavam máscaras por uma autoproteção mesmo antes da pandemia. Então é importante lembrar que sim, mesmo com a pandemia, faça seus exames de rotina e eventualmente, se for identificado algo que você venha precisar realizar um tratamento, não tenha medo. Então, nós estamos preparados para realizar o tratamento que for preciso, mesmo, né, com a questão da pandemia, tomando os devidos cuidados. Doutor, o mastologista, ele faz o diagnóstico, faz a cirurgia também? Sim. E aí, na Oncolog, a continuidade desse tratamento? Exatamente. Na Oncolog, a paciente ela vai encontrar o suporte para o tratamento que vem depois da cirurgia. Então, a clínica ela vai ter o oncologista que vai programar a quimioterapia, vai ter o radioterapeuta, vai ter o fisioterapeuta, vai ter o psicólogo. Então, a equipe... Fisioterapia é importantíssima a questão de movimento. Então, né? todo o serviço de oncologia, ele é multidisciplinar. Então, essa paciente, ela vai ter vários profissionais que vão integrar, fazer parte do tratamento dela. Então, é importante ela encontrar isso dentro da clínica, todo esse aparato de especialidades que cada um dentro da sua área vai colaborar durante todo o tratamento dela. Aproveitar e mandar um abraço, doutor André Crepaldi. Eu tive a oportunidade de acompanhar um evento na clínica, antes, claro, da pandemia, e acompanhei muitas mulheres e muitas falaram, doutor, daquele tratamento do cabelo que impede a queda, né, que resfria e impede a queda. E você que tem esse contato, né, o primeiro contato com aquela mulher quando ela recebe o diagnóstico, né, ela é perceptível, é natural que a mulher tenha essa relação mesmo de afeto com o seu cabelo, que aquilo impacta realmente muito profundo? Sim, a gente procura até assim, é lógico que é uma visão bastante pessoal, né? Existem pacientes que não se importam de raspar toda a cabeça e algumas pacientes já se importam mais. E é muito importante que a gente respeite individualmente a visão de cada uma. Então, foi muito interessante que inventaram o que a gente chama de touca inglesa, né? Então, é uma touca que, antes da paciente receber a medicação, ela vai colocar essa touca na cabeça e ali vai esfriar o couro cabeludo. Esfriando o couro cabeludo, passa menos medicamento por ali e interfere menos com o cabelo. Então, a redução de queda de cabelo é muito grande. Então, é um recurso fantástico, né? Disponível. Que bom que a gente tem aqui em Cuiabá. Exato, está totalmente disponível para as pacientes que queiram utilizar. Então, ajuda bastante, sair pelo menos do estigma, né? Então, a gente sabe que, às vezes, o tratamento, ele cria alguns estigmas. O fato de estar careca, usar um lenço, é uma identificação em qualquer local, num supermercado, no ambiente externo. Então, se ela puder evitar essa identificação, muitas se sentem aliviadas com isso. Mais à vontade, né? Então, algumas não se importam, mas aquelas que se importam, está lá disponível e tem um resultado bem interessante. Doutor, autoexame, né? Então, a gente passa pelo outubro, né? Tivemos ano passado o outubro rosa, fala-se muito do autoexame, da mulher se tocar. E a gente, né, nós mulheres sabemos, né, sentimos no nosso corpo que ele muda conforme o nosso ciclo menstrual. Às vezes eu sinto um negócio, depois não está mais.
Quando é um nódulozinho indicativo de um câncer de mama, ele é diferente? A gente sabe reconhecer? Sabe. O que eu posso dizer para você é o seguinte, as pacientes que elas mesmas identificaram... Estou entrevistando, gente, eu já quero ficar fazendo assim, ó. As pacientes que identificaram, elas relatam o quê? Doutor, eu senti algo estranho na minha mama. Então, o autoexame não é transferir a responsabilidade para as mãos da mulher o diagnóstico. O autoexame é só para que você conheça as suas mamas. Como você mesmo falou, eu sei que de vez em quando, dependendo do meu ritmo menstrual, a minha mama muda. Perfeito. Muda mesmo. Exato. Durante 30 dias, a mulher que está me assistindo, ela vai concordar. Cada dia ela é uma. Sim. Não é? É muito diferente. E cada mulher tem uma mama diferente também, né? Então é importante que a mulher, durante o autoexame, conheça a sua mama. Eventualmente, se algo diferente... Se tocar, né? A gente precisa se tocar, é tão natural. Sim, o importante é que se algo surgir de diferente, ela vai perceber. Mesmo aquilo pode não ser nada, mas se você notou algo diferente, procure um mastologista. Não tenha receio. Pode doer, doutor? Não, geralmente Não quando dói. a mama dói, dificilmente é um sinal de alerta. Porque normalmente a gente às vezes tende a buscar uma consulta médica por uma dor. É muito comum as pacientes sentirem dor nas mamas, se preocuparem um pouco com a dor e buscarem uma consulta médica. Mas em relação ao câncer de mama é o contrário. Infelizmente ele não causa dor. Então ele é identificado às vezes ao toque ou através de um exame de rotina. Doutor, muitas mulheres, né, têm os nódulos ali, o carocinho, e vai acompanhando ao longo da vida. Se algo é benigno, esse nódulozinho, não sei se é a palavra correta, me corrijam, por favor. Ele pode modificar no meio do caminho e se tornar maligno? Na mama isso não acontece. Um nódulo benigno, ele não tem a possibilidade de sofrer uma transformação para um câncer de mama. Em algumas outras regiões do nosso corpo isso pode acontecer. Estômago, no intestino, um pólipo pode vir a sofrer uma transformação, mas na mama não. Então, pele, né? Uma verruga, na pele. Uma Agora na mama o que é benigno vai ser benigno na vida inteira. Mas o que não significa que a gente possa esqueça, né? A gente tem que fazer o acompanhamento. Sim, e aí o especialista vai durante a consulta te dizer se você precisa de um acompanhamento diferente do habitual. Então aí são situações que aí durante uma consulta a gente vai orientar se aquela paciente precisa de fazer algo diferente, né? Doutor, os tratamentos estão mais modernos, assim, as medicações estão mais eficazes, com menos efeitos colaterais? Sim, hoje a gente tem muito mais conhecimento do assunto, né? Então, comparando, por exemplo, com a pandemia da Covid, que é uma doença nova, há menos de um ano, muitas dúvidas surgiram, se tem algum remédio que funciona, se não tem, e muitas dúvidas ainda existem. Então, mesmo para a comunidade científica, para a comunidade médica, nós estamos aprendendo a lidar com ela. Já, por exemplo, em relação ao câncer, na área de oncologia, especificamente o câncer de mama, nós já sabemos muito a respeito. Então, o reflexo disso é que o tratamento hoje, sim, ele é muito mais eficaz, porque cada caso é um caso. Hoje nós sabemos que o câncer de mama não é igual em toda mulher. Existem diferenças nas células, então muitas das vezes o tratamento é diferente. A quimioterapia, o tipo de medicação é diferente, o tipo de cirurgia é diferente. Então é importante a gente sempre lembra para o paciente que cada caso é um caso. E hoje a gente consegue tratar melhor. O tratamento ele tem um resultado melhor em função de todo o conhecimento que a gente já tem. Doutor, tem cura, né? Assim, em muitos casos, né? A maioria dos casos tem cura com diagnóstico precoce. Na verdade, hoje... A gente tem que parar de ter medo de enfrentar. Sim, o medo ele ainda existe e ele sempre vai existir, mas eu digo sempre que existe o medo bom. O medo bom é aquele que faz você tomar uma ação. Então, se você identifica algo na mama que você vê que está diferente, o medo bom te leva a um especialista, te leva a fazer uma consulta para verificar o que é. O medo ruim pode fazer com que essa mulher esconda, tenha medo de procurar. Esse é o medo ruim. Então, mantenha o medo bom. Doutor, eu achei que isso nem existia. Aí, conversando com um amigo no final do ano, ele me relatou que a mãe dele, ele tinha perdido a mãe, porque a mãe dele se começou a perceber e escondeu. E aí, eu achei que isso nem existia nos tempos de hoje, mas acontece, né?
Sim, assim, todo ser humano, a gente tem que entender que cada ser humano tem uma reação, cada ser humano lida com aquela situação de uma forma diferente. Talvez existam razões muito pessoais para aquela pessoa não demonstrar o que está sentindo. Então, a gente não pode julgar a pessoa. Ela pode ter razões até para não querer um tratamento. E nós, como médicos, precisamos, a princípio, respeitar a decisão do paciente. É muito importante a gente trazer, né, assuntos relacionados à saúde para casa, né, para conversa ali entre família, para que as pessoas se sintam acolhidas. E doutor, o câncer de mama tem uma faixa etária na vida da mulher que ele mais aparece? Assim, ou ele pega de todas as fases, mas assim, nessa faixa etária, o cuidado... Há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos o maior número de casos por volta dos 60 anos de idade. O que nós temos visto é que, com o passar dos anos, nós temos visto um aumento da incidência de casos em pacientes mais jovens, entre os 35 e os 50 anos de idade. Então, lógico que existem casos também de câncer de mama nos extremos de idade, pacientes abaixo dos 30 anos, pacientes acima dos 80. Então, uma coisa que é importante, em qualquer idade, notou algo diferente nas mamas, procure verificar o que está acontecendo. Então, existe sim uma idade onde é mais comum acontecer. Mas uma paciente, uma mulher com 80, com 85 anos, também pode vir a ter um câncer de mama e precisar de um tratamento. Então, é importante que em qualquer faixa etária, se notou algo diferente, busque um especialista. O homem também pode ter o câncer nessa região da mama? É mais raro acontecer, né? Mas também existe sim. Existem casos de câncer de mama em homens. Então, uma faixa etária geralmente acima dos 55, 60, então também precisa estar atento, né? A presença de um nódulo na região da areola do mamilo, procurar também uma avaliação médica. E doutor, e quando acontece, né, o câncer acomete essa região né, da mama, é importante investigar o corpo como um todo? Essa investigação do corpo se faz quando você já tem um diagnóstico feito, né? Então, uma vez a paciente fez o diagnóstico do câncer de mama, existe uma série de exames que ela vai fazer dentro do protocolo de tratamento, né? Mas não que seja exames de rotina para toda e qualquer mulher, a não ser que descobriu o problema e aí ela vai dar sequência a vários exames até antes de uma cirurgia, antes de uma quimioterapia. A cirurgia, ela é sempre indicada em casos de câncer? Sim, o bisturi, ele passou a ser um pouco secundário, ele ainda é necessário, mas a grande mudança do tratamento, a grande resposta na solução do problema veio com a quimioterapia, veio com o tratamento que a gente chama de sistêmico, né? Tudo aquilo que protege o corpo das células que sofreram mudanças. Hoje, um conceito importante que nós chamamos dentro da oncologia, especificamente na mama, é a oncoplástica. O que é isso? A paciente que tem um câncer de mama, que vai precisar fazer uma cirurgia, a gente caminhar junto a estética com a cirurgia. Então, essa paciente, ela vai poder, sim, fazer um procedimento cirúrgico respeitando a estética da mama. Então, muitas mulheres que detectam câncer de mama já tinham um desejo anterior de uma cirurgia nas mamas. Ou, doutor, eu sempre pensei em fazer uma redução de mama. É possível fazer as duas coisas no mesmo ato cirúrgico? É possível? Sim, é possível. Retirar e colocar uma prótese? Sim. Então, ou retirar o nódulo, levantar as mamas, ou retirar o nódulo, diminuir o tamanho das mamas. Então, hoje Eu não preciso ter esse tempo de descanso, depois voltar para uma minha cirurgia? Não. Hoje já é possível fazer tudo no mesmo procedimento? Exatamente. O ideal é que faça no mesmo procedimento. Então, se a paciente tem um desejo estético em relação às mamas, a gente vai avaliar se é possível realizar aquele desejo estético durante a cirurgia oncológica. Então, mas é uma coisa que deixou muito segura a mulher, porque o grande medo da cirurgia é você ou perder sua mama, ou você ter um resultado... se sentir mutilada. Você ter uma deformidade, né? Então, hoje, muitos mastologistas, assim como eu, fazem as duas coisas, tanto o procedimento oncológico quanto o estético reparador. Então, a área de reparação, cirurgia estética reparadora nas mamas, ela tem evoluído bastante com as suas diversas técnicas,
o uso dos implantes de silicone. E mesmo a mulher que só não tem o câncer de mama, ela pode procurar um mastologista para a cirurgia de colocação de silicone. Sim, desde que o mastologista esteja treinado para esse tipo de procedimento, sim. Então, o mastologista, como um cirurgião da mama, ele vai poder sim realizar os dois procedimentos. E doutor, a mulher que usa a prótese de silicone tem mais dificuldade no autoexame ou não? É a mesma coisa? Não, é interessante, Ana, que foi feito um estudo que mostrou que mulheres que fizeram uma cirurgia que colocou um implante de silicone estética e elas tiveram um diagnóstico de câncer de mama, esse diagnóstico foi mais precoce, por alguns motivos. Primeiro que quando uma mulher faz uma cirurgia nas mamas, ela acaba fazendo mais consultas, ela acaba fazendo mais exames. Segundo, a prótese, ela não dificulta a identificação de um nódulo, muito pelo contrário, ela pode até facilitar, em função de ela projetar toda a mama para frente. Então, é diferente, né? O material exato. Então, a prótese de silicone, ela não dificulta o diagnóstico do câncer de mama e também não está relacionada ao câncer de mama. Tanto que a gente usa a prótese de silicone também na mulher que vai operar o câncer de mama. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar também de estética. Vou tirar umas dúvidas com o doutor para saber, afinal, para levantar a gente só mesmo cirurgia plástica. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o VIP de hoje e no estúdio eu recebo o doutor Marcelo Mendes, ele que é médico mastologista. Nós falamos sobre câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce, do tratamento, e você tem essa atuação, né, na área do câncer de mama, dessa cirurgia reparadora e também na questão estética. Doutor, é que foi importante, você percebeu que não, eu preciso também atuar nessa área de estética para que a mulher ela encontre, né, essa segurança, isso impacta diretamente na autoestima dela, na segurança e até mesmo na recuperação? Sim, Ana. Então, o que nós chamamos hoje de oncoplástica, né? O mastologista adquirir a formação para que ele faça o procedimento estético reparador nas mamas. E isso fez com que um maior número de mulheres pudesse ter acesso a essa possibilidade, principalmente dentro dos hospitais oncológicos, né? Então, a partir do momento em que nós começamos a mudar a formação desse especialista, a quantidade de mulheres hoje que conseguem fazer uma cirurgia reparadora, uma cirurgia de reconstrução ou uma cirurgia do câncer de mama com um resultado estético melhor, então isso foi reflexo dessa mudança, né, do profissional. Que mudou muito ao longo dos últimos 30 anos, sim, né, doutor? Como tudo evolui. Então, uma especialidade, ela também vai evoluindo. A partir do momento que a especialidade passa a incorporar, né, uma formação que permite com esse especialista oferecer para essa paciente um procedimento cirúrgico, né, com esse caráter reparador, então isso foi muito bom. É a possibilidade de que mais mulheres que precisarem possam ter um especialista, né, para realizar um procedimento desse e a gente aumentar a proporção de pacientes que consigam fazer uma reconstrução mamária, que ainda na realidade nossa do Brasil, principalmente no setor público, sim, ainda talvez de cada 10, 4 consigam fazer uma reconstrução. Nossa, isso, né, é até desumano. Exato. Né? É até cruel uma mulher, né, não lhe propiciar isso, esse resgate. Doutor, pode acontecer a incompatibilidade com essa prótese? A mulher pode ter uma incompatibilidade com esse material? Bom, o silicone ele é um material que é bastante seguro para uso dentro do corpo, né? Existem reações que podem acontecer próprias com implante, com qualquer implante, né? Então, especificamente com a prótese de mama, o que é mais comum é o que nós chamamos de contratura, né? Uma reação que o organismo vai criando em volta do implante. A paciente vai notando, exato, o paciente começa a notar que com o passar do tempo ele fica mais rígido, podendo até aumentar um pouco de sensibilidade, é essa reação natural do organismo. Existe um outro questionamento de pessoas que têm doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes ainda é muito controversa se o implante de silicone pode interferir com essa doença ou não. Então, para os reumatologistas que lidam com a artrite reumatoide, com o lúpus,
ainda não é um consenso em de se proibir o implante de silicone numa paciente dessa. Aí nós vamos ter que usar de bastante bom senso. Então, caso você tenha uma doença autoimune e tenha um desejo de fazer uma cirurgia com implante de silicone, com prótese de silicone, vai ter que ser discutida os prós e contras, caso a caso, Avaliado exato. cada, né? Porque a gente cada ser humano é um, né, doutor? Exato. Cada composição de célula, cada exame que você pega é muito único de cada corpo, Exato. de cada organismo. Sim. Né? Eu e a minha irmã não somos, né? Temos DNA, assim, nós somos irmãs, por mais que nós, né, sejamos parecidas, não somos a mesma pessoa. Não são as mesmas pessoas. Tanto que pacientes que precisam de uma doação de órgão, às vezes encontra uma pessoa totalmente estranha da família que tem compatibilidade, né? E doutor, o mastologista, ele faz a cirurgia plástica não só da mulher que tem o câncer de mama. Uma mulher que não tenha pode recorrer ao mastologista para fazer essa reconstrução. Sim, desde que ele tenha essa formação, né, na cirurgia plástica reparadora, sim. E você tem percebido que ainda continua muito alta a procura por prótese de silicone? Ou tem mudado um pouco? Eu vejo em relação a tamanho. Hoje as mulheres estão buscando algo mais natural. Eu estou vendo artistas retirarem a prótese de silicone e aí o cirurgião faz toda uma reconstrução, mas sem o uso da prótese. Aí nós temos duas situações. Primeiro, uma situação de, entre aspas, moda, né? Do que volume, do que tipo de formato de mama que as pacientes geralmente procuram. Isso sofre uma interferência de época, sim. Tá? De formato? Sim, de tamanho de mama, volume. né? Exato. Já teve uma época que era um, né? Sim, então isso muda também. Hoje nós temos uma outra coisa que, não, do ponto de vista científico, não há ainda uma comprovação, mas nas redes sociais nós temos grupos disseminando uma coisa que se chama doença do silicone. Então isso, assim, é ruim porque é quase que uma fake news, mas está fazendo com que muitas mulheres, uma vez entrando em contato com esse tipo de publicação, desejam então retirar as próteses com medo de vir a ter algum problema, alguma doença, né? Então a gente precisa alertar e dizer que sim, o implante de silicone, ele é sim um material extremamente seguro. Nós temos pelo menos há quase mais de 40 anos o uso de silicone, desde a década de 60 do século passado, os primeiros implantes, e aí também o material vai sendo evoluído. As próteses hoje tiveram uma evolução, tanto no gel de silicone quanto no material que reveste ela. Então ela continua sim sendo um material extremamente seguro. Né? Então, se você tem alguma dúvida, procure um especialista, tire dúvidas com o médico. Não vai lá no Google e digita. Exato. Você pode cair numa página não tão segura. Sim, não consultar o Dr. Google. Consulta um médico, um especialista, ou consulte mais um, mais dois, ouça opiniões. Tá? Mas sim, continua sendo bastante seguro a cirurgia com implante de silicone. Muito procurada. Eu ainda bastante procurada. Uma procura por cirurgia de silicone, mas com a aparência, né, com um aspecto mais natural, avaliando, né? A gente lembra da moda da década de 90, de 2000, hoje eu vejo, assim, mulheres optando por uma aparência mais natural, porque antes era muito evidente o silicone, algo que parecia acoplado, assim, que não era... O importante é a paciente discutir com o cirurgião e o cirurgião trabalhar primeiro com uma questão que se chama expectativa e realidade. Muitas das vezes a paciente vem com uma expectativa que a cirurgia não vai chegar ali. Então cabe ao cirurgião interpretar o desejo que ela tem, mas ao mesmo tempo trazer para a realidade da cirurgia. E muitas das vezes, se ela tem uma expectativa que vai além da realidade, até contraindicar a cirurgia nessa paciente. Se ela tem uma imagem, uma ideia de que vai ficar de um jeito, então cabe ao cirurgião também conscientizar essa paciente. Tem que ter muito bom senso, né, doutor? Ter bom senso. Porque é uma cirurgia, né? Sim, toda cirurgia... Tem um tempo de recuperação. A recuperação, ela está, até por conta da medicação, ela está mais suave? Depende do procedimento, né? Nós temos, por exemplo... Tem cirurgia que dói mais do que outra? Sim, a recuperação? então nós temos, por exemplo, uma cirurgia só de implante de silicone, é um procedimento cirúrgico que a paciente pode ter alta no mesmo dia. Ela permanece 12 horas no hospital e tem alta no mesmo dia. Uma reconstrução de mama, que é já um procedimento um pouco mais complexo,
ou uma cirurgia maior, que dure mais de 2, 3 horas, essa paciente vai precisar de uma permanência maior no hospital. Mas, de uma forma geral, as cirurgias na mama, sejam estéticas ou sejam reconstrutoras, são cirurgias em que a paciente consegue ter um pós-operatório independente. Então, ela fica independente para realizar um cuidado pessoal, para se alimentar. E algumas cirurgias vão ter. Que é uma evolução também, né, Sim. doutor? Da medicação, da questão da dor. Exato. E o importante é a paciente também buscar um ambiente seguro para a realização de uma cirurgia. Isso é importantíssimo. Cirurgias que precisam... Hospital. Exato. Precisa de um ambiente Cirurgia plástica hospitalar. tem que ser feita no ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar. Tem uma UTI disponível. De preferência, tá? Então, porque a gente sabe que em qualquer procedimento cirúrgico, as intercorrências podem acontecer. Então, o que é importante é uma intercorrência aconteceu, a paciente ser atendida quando teve a intercorrência. Porque em qualquer cirurgia, as intercorrências podem acontecer. Doutor, quando se fala assim, intercorrência, pensa-se muito em embolia. A embolia avisa que ela pode acontecer ou de repente ela acontece? Cirurgias que podem evoluir, ou o paciente que pode ter uma embolia pulmonar, principalmente, é um sintoma que pode ser leve no começo, nas primeiras horas, um desconforto, uma falta de ar. Então, é muito importante que a paciente mantenha um contato com o cirurgião ou com o hospital e, sentindo algo diferente, mesmo que seja um desconforto leve, ela avise o médico e ela procure o médico dentro do hospital para avaliar. Porque você tem, sim, complicações que podem ser muito sutis no início, mas uma questão de 12, 24 horas piorar bastante. Gente, mais uma vez reforçando, né? Cuidado com o Google, cuidado com essas pesquisas, cuidado com essas propagandas milagrosas, né? Desconfie. Esses valores, assim, a gente já viu tanta denúncia relacionada a isso, né, doutor? Porque existe uma ética médica que deve ser seguida. Então, a gente tem que buscar referência, né? Sim. A vida. Uma coisa importante também a gente lembrar é que muitas das vezes a paciente ela se baseia em resultado olhando fotos, imagens das redes sociais, né? E muitas dessas imagens são trabalhadas com recursos, com filtro. Então, porque, o médico não pode publicar antes e depois. Sim. Isso fere o Código de Ética Médica. Sim, e nenhum resultado pode se basear numa imagem, numa foto de rede social. Então, muitas vezes a paciente vem com uma imagem e diz, doutor, eu quero este resultado. Isso é uma coisa que não pode ser feita, é totalmente desaconselhável, porque cada corpo é único. A cirurgia vai ser única em cada uma, né? Então, é importante também não ter como referência as imagens das redes sociais ou as imagens de peças publicitárias. Doutor, na sua experiência, né, ao longo de quanto tempo como médico? 25 anos. 25 anos. A mulher, ela procura essa cirurgia estética por ela mesma, porque o marido está pedindo, ou porque ela fica ali, minhas amigas estão fazendo, eu quero fazer também? A grande maioria é por elas mesmas, né? Então, elas querem fazer uma mudança no corpo, elas querem por elas, é um resultado para elas. É lógico que o ambiente, o meio, ele interfere, né? A gente vive um momento com uma exposição do corpo muito grande nas redes sociais. Então, sim, isso vem tendo um reflexo, né, na busca, e é muito importante ter um cuidado, né? Porque nem sempre uma cirurgia, mesmo que ela tenha um resultado esperado, ela vai trabalhar com a tua autoestima pessoal, a tua segurança pessoal. Então, é importante que essa paciente tenha uma atenção a isso, né? Não depositar toda a expectativa em cima do resultado cirúrgico. Em cima do peito, gente. Sim, então é lógico que o ideal é a gente ter uma pessoa que já tem uma autoestima boa, que tem uma relação consigo mesma respeitosa com o próprio corpo, respeitosa com a tua identidade física. Nós temos que lembrar que o ser humano ele é múltiplo. Existem diversas formas, diversas alturas, diversas cores de pele. Então, nós vamos ter... tem que ser mais suave e enfrentar a passagem do tempo? Sim, a gente tem dificuldade de envelhecer e ver o corpo se transformar, doutor? Sim, é uma questão bastante pessoal. É lógico que os recursos estão aí para serem utilizados com muito bom senso. Então, a gente pode sim utilizar recursos que podem amenizar, pelo menos a nível da pele, né, os efeitos do tempo. Amenizar os efeitos do tempo. Mas é importante que essa pessoa tenha também a questão interior, a questão autoestima, a questão do amor próprio,
bem resolvida. Esse é o melhor caminho, você caminhar com as duas coisas bem resolvidas. Então, você procurar um benefício, uma mudança cirúrgica, procurar um recurso cirúrgico para uma mudança corporal, mas você ter a parte interior também bem resolvida. Então, esse é o melhor caminho, as duas coisas caminharem juntas. E geralmente o marido não pede. Geralmente é não. apaixonado O marido pela já mulher. está satisfeito. Já está satisfeito. E doutor, para levantar o peito, levantar o seio, só mesmo prótese de silicone? Existe outra maneira? Existe como puxar o músculo? Davi aqui, nosso cinegrafista, falou para colar fita adesiva, você dá um golpe em casa. É importante que, assim, durante uma consulta, a gente vai avaliar tudo isso, né? O tamanho da mama, a condição da pele. É lógico que para muitas mamas, inevitavelmente, a cicatriz ela vai existir. E não necessariamente, nem toda cirurgia de mama vai ser preciso utilizar um implante de silicone. Então, e tem pele que é ótima, que assim, que realmente tem uma cicatrização excelente, que quase não se enxerga a cicatriz? Sim, existem questões de cada pessoa que a gente tem que avaliar. Hábitos de vida, por exemplo, o tabagismo. A gente sabe que o tabagismo ele aumenta estatisticamente o risco de algumas complicações, principalmente com cicatrização de feridas, cicatrização de uma ferida cirúrgica. Então, o biotipo de cada mulher, a pele de cada mulher, tudo isso é único em cada uma. Então, durante uma avaliação cirúrgica, a gente tem que interpretar o desejo que ela tem e transferir para o aspecto cirúrgico, que qual o procedimento cirúrgico para o que ela quer vai servir, se vai ter cicatriz, se não vai ter cicatriz, mas infelizmente na grande maioria das cirurgias em mama, a cicatriz muitas das vezes ela é inevitável. E aí para levantar tem que fazer cirurgia, não dá para fazer, não existe tratamento de creme, de tecnologia que levante esse exato, músculo, é diferente da face, atividade né? física, então, diferente da face, a gente faz lift, faz preenchimento aqui não dá só para levantar. Exato, na mama não tem nenhum tratamento. Atividade física. Sim, não, nenhum tratamento cosmético que você consiga mudar o aspecto da mama, né? Levantar, porque às vezes a gente vê também na internet, assim, aquele creme milagroso que vai levantar peito. É conversa. Não, é conversa. É diferente na face que sim, na face alguns tratamentos estéticos, cosméticos conseguem mudar muito a aparência sem a necessidade, às vezes, de um procedimento cirúrgico maior. E doutor, quem muito corre, o peito cai? Não. Ou isso é mito? É mito, né? Corre muito, vai caindo. É mito. As mamas não têm tecido que sustentam, né? Então, a posição natural da mama, sim, é ter uma queda com o passar do tempo. É o tempo mesmo que reflete. Sim, é o tempo e a elasticidade da pele, né? A amamentação. Depende da mulher. Então, nós temos mulheres que tiveram 1, 2 filhos, amamentaram e a mama está lá certinha, né? Não sofreu uma queda, que a gente chama de pitose, quando a posição das areolas vem realmente para baixo. Então, essa é uma constante briga com o tempo, né? Então, a cirurgia também não vai ter um resultado para sempre. Então, isso é importante a gente lembrar também. Então, saber que mesmo uma mama que foi operada, ou mesmo uma mama em que se usou um implante de silicone, ela vai também sofrer mudanças com o tempo. Sim. O que importa é que a paciente continue satisfeita também com essas mudanças que vão acontecendo. Né? Exato. Assim, se relacionando com elas. E a gente falando sobre a amamentação protege do câncer de mama, doutor? Não, isso é um mito. É um mito? Achava-se que realmente mulheres que tivessem amamentado teriam menos risco de ter câncer de mama. Na prática, não é o que se observa. A gente tem pacientes que tiveram 2, 3 filhos, amamentaram e passaram pelo diagnóstico, realizaram um tratamento. Então, independente se você amamentou ou não, faça seus exames de rotina, procure sempre um especialista caso você identifique uma alteração nas mamas. E dê continuidade ao tratamento. Sim. Mais uma vez, mandando um abraço ao doutor André Crepaldi. Exato. Da Oncolog, que é parceiro, né, doutor? Sim, exatamente. Lá na Oncolog nós vamos ter todo o tratamento disponível para essa paciente que vier a ser diagnosticada. Informação salva vidas. Sempre. Informações reais, verdadeiras. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa VIP. Sempre é muito importante falar de saúde, até porque, falando de saúde, a gente colabora com um diagnóstico precoce, com informação, para as pessoas viverem melhor
né, viverem mais, mas com saúde, porque não adianta você viver sem saúde, né? Exato, Dora. Eu agradeço também a oportunidade, parabenizo vocês pela iniciativa de trazer sempre esses assuntos da área de saúde para a gente poder discutir, oferecer a vocês que assistem ao programa informações, né, corretas sobre qualquer tratamento. Seja sempre bem-vindo, gente. Terminando a entrevista, eu já vou lá fazer consulta. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Ana. Eu agradeço a sua companhia. Quero também agradecer aos meus parceiros, ao La Provence, ao Rodrigo, a Jaque, ao Juliano. Agradecer Maria Rosa, loja lá no Shopping Estação que me veste, Evelyn Tavares. E dizer que sem vocês, parceiros, não seria possível a gente trabalhar com imagem. E especialmente sem você, que é a nossa audiência, isso aqui não existiria. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.